Olá pessoal, aqui é o Rubens. Hoje eu vim falar para vocês sobre inovação. Existem vários estudos, relacionados à inovação, mas pouca gente consegue realmente entender e aplicar a inovação no seu dia a dia. Então aqui hoje eu quero discutir com vocês, trocar um pouco de ideias sobre a inovação. Para início, eu gostaria de falar de um estudo que o Sebrae fez em 2016 relacionado ao tempo de vida útil das academias. Cara, é um estudo muito interessante. Por quê? Geralmente, a maioria dos comércios tem um tempo de vida útil. E as academias, o tempo de vida útil dela é relativamente muito menor do que qualquer outro tipo de comércio. Tá? Então, um exemplo, um restaurante, um supermercado, geralmente eles têm um tempo de vida útil médio de 5 anos. Tá? Já a academia não. As academias, o tempo de vida útil é 2 anos, de apenas 2 anos. E dependendo da região, esse tempo é bem menor. Então, mas o que eu quero dizer com um tempo de vida útil, é quando a coisa se torna repetitiva. O público não quer mais. Então o público está procurando algo diferente. Então esse tempo que você tem é o tempo para você inovar. Sempre trazer coisas novas para os seus clientes. Tá ok? Então inovação é necessidade de sobrevivência. Vimos a relação do tempo de vida da academia. Mas agora, o que é inovação? Vamos tentar entender um pouco mais o que é a inovação. A inovação, ela está relacionada a todos os ambientes. Então, desde pequena, média, grandes empresas, da agricultura, da manufatura, enfim, de qualquer área de atuação, você tem como aplicar a inovação. Então a inovação ela não é simplesmente direcionada à tecnologia, não. A tecnologia é apenas um braço da inovação. Se vocês conseguirem entender o conceito do que é inovação, vocês vão surpreender os seus clientes, todo o serviço que vocês fazem, com técnicas inovadoras. Tá ok? A inovação ela está relacionada com o mercado, com o mercado consumidor, com o cliente. Ele tem que girar esse mercado, fazer com que essa economia seja sustentada. Isso sim é a base da inovação. Então não é simplesmente criar um produto e deixar ele falar para todo mundo que você criou uma coisa nova, e sendo que ninguém compra isso. Tá? Então isso não é uma inovação. A inovação você tem que focar no seu cliente, é a necessidade do seu cliente. Como que eu posso inovar? Como que eu inicio esse processo de inovação? Eu costumo relacionar a inovação com 4 pilares básicos. Não é para seguir cegamente, Esses 4 pilares básicos é só para vocês terem um start inicial. Tá? Então, para vocês começarem a entender o processo de inovação. A primeira coisa é a estratégia, é a geração de valor. Tá? Então, você vai ter que gerar valor, diferente de preço. Tá? Então, tem muita gente que dá desconto, corta preço dos seus serviços, pensando que vai agregar algum valor. Pelo contrário, aí você não está agregando nada, simplesmente só está dando desconto. Tá? Então a estratégia é muito importante para você iniciar a inovação. O segundo tópico é a execução, ou seja, colocar a mão na massa e agir mesmo, construir as coisas para que os seus clientes, as pessoas que vão receber esse serviço, fiquem satisfeitas com isso e tenham um resultado, tenham um resultado satisfatório para isso.
E o terceiro tópico são as ferramentas. Então, existem vários tipos de ferramentas para você gerenciar a inovação. Tá? Uma que eu costumo usar muito é o Canvas, que é o plano de negócio, o Design Thinking, o mapa de empatia e assim, né, vários outros, né, para você. Eu costumo usar o Canvas, então eu vou deixar o modelo do Canvas aqui para vocês e vou detalhar como faz esse preenchimento, né, para que vocês também possam aplicar. E a quarta ferramenta são as métricas, né? Como você vai medir a evolução dessa inovação. Existe uma grande dúvida relacionada à inovação com descoberta, invenção. Então as pessoas confundem muito isso aí, né? Então qual é a diferença, né? O que é descoberta? Descoberta é aquilo que a pessoa teve que provar em meio social a sua existência. Tá? Um exemplo, o Brasil foi descoberto, ou seja, ele tem que ser aceito socialmente, tá? Por uma comunidade. O outro tópico é a invenção. Então, tem muitas coisas que as pessoas inventam por aí. Então, criam vários instrumentos, né? Vários objetos, até serviços mesmo, né? As pessoas inventam, porém nem tudo que é inventado é comercializado, né? Então, o exemplo, Santos Dumont inventou o 14 bis, né? Mas o 14 bis ele não foi comercializado. Agora, o conceito dele sim, o conceito, né, da aviação, essas sim, as ideias de Santos Dumont foram utilizadas por empresas e essas empresas ganharam muito dinheiro. A Embraer, um exemplo disso, né? Então, ela sim inovou construindo um avião, né? Então, ela colocou em produção. E vem o outro tópico, que é a inovação. A inovação é um bem econômico e social. Eu quero citar para vocês alguns produtos, né? Alguns produtos inovadores, para que vocês entendam qual é esse conceito, né, que eu quero trazer para as academias. Tá? Então, um exemplo, a lâmpada mesmo, ela é uma referência de inovação, né? Porque ela foi difícil, né, para que Thomas Edison chegasse à lâmpada, o que nós conhecemos a ideia da lâmpada. A bicicleta, né, ela foi uma inovação grandiosa, e até hoje ela continua sendo uma inovação. Então, porque existem tecnologias e formas, modelos, né, tudo diferente, né? Se você for comparar o peso hoje, né, de uma bicicleta moderna com a primeira bicicleta que foi desenvolvida, ou até mesmo bicicletas de 50 anos atrás, né, então você vai ver a diferença é gritante, né? Então uma pesava 25 quilos, né, e hoje você consegue levantar uma com 8 quilos apenas, ou até menos, né? O computador hoje ele vem evoluindo cada vez mais, né? E logo, né, a sua tecnologia está se tornando tão avançada que ela vai dispensar praticamente muitos recursos que nós usamos hoje. O computador, ele é um símbolo também da inovação. O telefone ele representa muito bem também a inovação. Hoje um smartphone praticamente ele é um computador também. Simplicidade, o pão de queijo. O pão de queijo, né, que antigamente quando você queria comer um pão de queijo você tinha que ir em Minas, né, chegar lá, ou alguém que conhecesse a receita muito bem e pudesse fazer aquele pão de queijo maravilhoso. Hoje você pode comprar esse pão de queijo congelado em qualquer lugar e hoje você faz ele na hora que você quiser. Não precisa mais, né, esperar alguém que dominasse essa receita ou ir até Minas para poder degustar esse pão. Um outro detalhe, né, é aqui naquele filtro de barro de jabuticabal, né? Então esse filtro ele foi uma inovação na época e engraçado que até hoje muitas casas utilizam, fazem uso desse filtro, mas a tecnologia do filtro, a forma que foi desenvolvida, praticamente ela não mudou muito,
né? Mudou o material, tudo, mas a maneira de fazer essa filtragem continua sendo a mesma. Tá? Então é claro que a tecnologia vai mudando os materiais para melhorar, tornando a água cada vez mais pura. Mas o filtro de barro ele foi uma inovação absurda na época. Então quantas pessoas, né, morriam, né, por contaminação através da água. E esse filtro acabou com isso, né? Então isso é maravilhoso. Então isso foi uma inovação que salvou vidas e essa ideia continua ainda sempre sendo utilizada. O container, né? O container, se você analisar o container, ele é uma caixa de metal. Simplesmente uma caixa de metal. Só que essa ideia mudou toda a logística do transporte. Te falo por quê. Antigamente, né, as pessoas quando chegavam com caminhão, vagão, trem, enfim, qualquer outro meio de transporte. Então tinha centenas de trabalhadores para poder carregar esse caminhão. Depois, chegando no local, no destino, tinha que ter mais pessoas para descarregar esse caminhão. E agora, depois que foi criado o container, essa caixa de metal fica na empresa, aí conforme a produção já vai liberando, né, vai sendo armazenado, né, no container. Depois vem um guindaste, põe no caminhão, no trem, no navio e manda para o local. Chegando lá, você leva a caixa inteira e descarrega aquele produto e entrega para os seus clientes. É incrível quanto a otimização de tempo que teve, né, com essa ideia do container. O que esses produtos têm em comum? Todos eles são vendidos, né? Então você pode ver que a inovação ela está nos produtos para ajudar a resolver os problemas. Como eu posso inovar? Lembrando que a inovação ela não vem do dia para a noite, né? Então é um processo, né, gerenciável, né, planejado. A inovação ele é um processo de várias ideias discutidas e debatidas entre pessoas para resolver um tipo de problema. O que é comum no mercado de academias a cópia, a reprodução. Eles vão desenvolvendo vários métodos, né, para prestar os seus serviços, né, mas eles não têm uma ideia genuína, né, então eles vão copiando métodos. Quando muito eles trocam o nome, aí eles dão um nome diferente para justamente, né, se diferenciar no mercado. Mas isso, né, é insuficiente. Agora, olha o cenário, imagina só esse cenário. Eu tenho 10 academias, e todas elas ensinam a mesma coisa. Musculação, ginástica, né? Vários tipos de variações de ginástica, step, jump, enfim, vários métodos. Ensino dança, ensino lutas também. Então todas elas ensinam essas mesmas coisas. Agora, o que o cliente ele vai procurar? Preço. Se é tudo igual, né, para que eu vou me preocupar em fazer parte de um e de outro, né, da academia A, da academia B, da academia C? Agora, se você realmente estiver oferecendo um produto diferenciado, aí sim, garanto para você que você vai fazer sucesso. Agora, não adianta você criar o Frankenstein, né? Então, pegar métodos de ginástica, nomes e fazer aquele monstrengo lá e jogar, falar que é um treinamento funcional ou um crossfit da vida, né? E é comum também nas academias as pessoas se apoiarem simplesmente em tecnologia, achando que a tecnologia é uma inovação única e vai administrar a academia para você. O software sozinho não faz nada, apenas ele vai te auxiliar para que você tenha mais tempo para poder inovar e oferecer um serviço cada vez mais individualizado e um serviço diferenciado, para que o público possa receber esses benefícios. Falei bastante de exemplos de inovação nas academias, né? Quais foram os exemplos, né, de inovação que nós tivemos? A partir então da década de 90, que realmente as empresas começaram a se destacar nesse meio com um olhar diferenciado. Um exemplo de inovação que revolucionou
o mercado de ginástica em grupo, né, foi a Body System, né? Então, eles trouxeram, né, novidade no mercado, ou seja, eles padronizaram produtos para uma ideia só. Outra inovação que tivemos, né, na área de academias, mais específico na área de lutas, foi o MMA. Né? Então, se vocês analisarem, né, o MMA ele trouxe um conceito novo para que as pessoas praticassem lutas. Um evento que é feito através do MMA são gigantescos, né? Que nem a Pride, né? o UFC, o Jungle Fight, né? Enfim, muitos outros, principalmente nos Estados Unidos, né? Que o evento que eles fazem lá é gigantesco, é maravilhoso de assistir. Mas se você analisar, isso foi o quê? Foi um produto novo que foi criado, o MMA? Não. As artes marciais que complementam a arte marcial misturada, né, que é o significado do MMA, elas continuam existindo, elas continuam sendo ensinadas separadas. Né? Então, o jiu-jitsu, o judô, o muay thai, o boxe chinês, o boxe americano, né, ou o inglês, então eles continuam sendo ensinados ainda separados. Agora, o que mudou? Conceito. Foi esse conceito de unificar essas lutas para criar um evento, um confronto de várias modalidades. Uma outra inovação que tivemos foi na área do esporte, mais voltada para o futebol. Né? Por quê? A metodologia de treinamento. Quando se falava de treinamento de jogadores, então todos faziam a mesma coisa, o mesmo tipo de treinamento. Hoje, eles separaram os treinamentos por setores, né, ou posições dos jogadores. Né? Então nós temos treinamentos específicos para atacantes, meio-campistas, defesa e goleiro. Né? Então eles fazem um treinamento totalmente diferenciado, ou seja, a ideia do funcional. Né? Então adaptar o treinamento à realidade deles. O grau, né, o grau de qualidade hoje dos jogadores profissionais é altíssimo. Essa metodologia ela foi uma inovação no método de treinamento. Falando sobre as ideias, possibilidades que eu posso trazer para vocês na sua academia, ou melhorar os seus produtos, trazer novidades realmente de acordo com o seu público, né, com a sua região. Então a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, né? Mas vamos em frente para poder entender um pouco mais sobre esse universo, né, que eu gosto muito da inovação. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre tipos de inovação. Tá? A inovação ela é dividida, né, em dois graus de inovação. Primeiro grau é a inovação incremental e o segundo grau é a inovação radical. O primeiro, né, que é incremental, ele aperfeiçoa, é um método de aperfeiçoar uma coisa que já existe. Né? Então você aplicar a inovação numa coisa que já existe. Tá? A outra é o radical no caso, é você criar uma coisa totalmente inédita, para que a população venha a conhecer isso. E através disso, nós temos os tipos de inovação. O primeiro é o produto. Né? Então, você apresentar esse produto para o mercado consumidor. Tá? Então, ele pode ser tanto incremental quanto radical. Então, você que vai decidir ou fazer a leitura da necessidade do público, né? E trazer isso para eles. O segundo tópico é o serviço. Um atendimento diferenciado. Né? Então ele pode também ser incremental ou radical. Um serviço totalmente novo ou um serviço que já existe combinado com outros, trazendo uma melhoria. O terceiro é o processo produtivo. A ideia dele é a otimização. É você conseguir otimizar, ganhar tempo. Por que ganhar tempo? Ganhar tempo para que você possa realizar outras coisas mais. O quarto tipo de inovação é a organização. É quando você consegue fazer uma coisa organizada e automaticamente você ganha resultado. Um exemplo disso é a linha de produção de Henry Ford.
né? Quando o Henry Ford adotou a linha de produção no setor automotivo, você vê que ele inovou e até hoje é utilizada essa mesma ideia dele da inovação, sempre na inovação incremental, mas a forma que ele colocou na época foi radical. Um outro tipo são os modelos de negócio, então funil de vendas, né? Site de pesquisa. Como que ganha dinheiro, né? com site de pesquisa? É gratuito aquilo? Não, não é, né? Então tudo isso são modelos de negócio. Existem vários, né? Vários outros modelos de negócios aí que aos poucos nós vamos discutindo e apresentando. Outro tipo de inovação é a tecnologia. Ela veio para auxiliar você a realizar coisas que antes não conseguia fazer. Uma coisa da tecnologia que eu gosto muito e utilizo, né, é a automação. No marketing digital, né, então ele costuma utilizar a automação, né? Então a inovação do marketing digital é a automação. Outro tipo de negócio é a logística. Ela veio também modificando toda a forma de atuar nesse mercado, né? Então a ideia de otimização de tempo, os cálculos de rota, né? O GPS mesmo, né? Ele foi um recurso maravilhoso, né? Para a logística. Hoje todos nós fazemos uso dele. O container, né? Que eu comentei um pouco antes, né? O container na logística modificou tudo, né? Então o caminhão chega ali, para, o navio para, o guindaste vem, pega o container inteiro, põe e vai embora. Então o que era coisa de horas se tornou minutos. Outro tipo de inovação é o marketing. Eu citei aqui o marketing digital, a parte de tecnologia, então, mas ela pode ser combinada. Então todos esses itens que eu citei, eles podem ser combinados entre si, né? Então hoje vê que tem marketing para tudo, né? Então marketing para vendas, marketing digital, marketing de relacionamento. Agora, não confunda marketing com publicidade. Marketing ele é planejamento. Quando você pensar em marketing, você tem que pensar dessa forma. Como que eu posso aplicar a inovação na minha academia? Eu vou dar algumas sugestões, né, para que você possa envolver todos da academia a participarem desse processo, né, de inovação. Quem faz a inovação na academia? Todos. Ele é um trabalho em conjunto, é um trabalho sistêmico organizado. Na história da inovação, né, ela sempre foi uma coisa estudada, uma coisa repetida várias vezes, até conseguir ter todo o entendimento dele testado, né, para ser colocado no mercado. Como ocorre a inovação? A inovação ela vem através do processo evolutivo. Você não vai começar do nada, né? A partir da onde foi interrompido esse processo criativo, né, e dar continuidade. Onde vêm essas ideias, né, para a gente aplicar essa inovação? De todos os ambientes, de qualquer lugar. Aplicar na sua academia ou combinar com outras ideias. De quem é a responsabilidade de inovar na academia? De todos. Então desde do atendente, né, do gestor, do dono da academia. A visão de inovação de um é diferente do outro, porém todos vão inovar para você trazer a solução para o seu cliente. E não se esqueça, né, de sempre medir, né, registrar esse processo evolutivo, deixar documentado para que quando você for novamente aplicar essa inovação, ter um start, né, ter um ponto de partida para que você consiga avançar sempre mais e mais. A criatividade, né, então, ela é a chave para a inovação. Mas o que é a criatividade? Ser criativo é encontrar soluções para antigos e novos problemas. O homem, por natureza, ele já é criativo. Então, a gente sempre quer modificar as coisas que estão à nossa volta, né? Sempre trazendo melhoria ou adaptação. Então, um exemplo disso, como que vai ser uma comédia abelha, né, de daqui 50 anos? Vai ser igual, não vai mudar nada. A abelha ela não foi feita para ser criativa, né? Então ela não possui isso. Agora, a nossa casa daqui 50 anos, como que vai ser? Vai ser totalmente diferente. Porque o homem ele é criativo por natureza. Como que eu posso utilizar da criatividade para inovar? Dois tópicos. Primeiro, quebrar o bloqueio criativo. Segundo, é desenvolver as personalidades criativas.
vamos ver com quais são os bloqueios mais comuns, né, da criatividade. Primeiro, eu não sou criativo. Se você colocar na sua cabeça que você não é criativo, dificilmente você vai conseguir avançar. Todos nós somos criativos, uns mais, outros menos, mas existem métodos para que você aumente esse poder de criatividade. 2. É proibido errar? Não. Então já tira isso da sua ideia. Nem todo erro ele está errado. O cara desenvolveu uma cola, a melhor cola do mundo, então a cola dele foi a pior cola, mas porém ela foi utilizada para outro recurso, porque além de ela não grudar, né, então ela também não sujava as coisas. Então as pessoas pegaram a colinha, colocaram no papel lá e ele podia grudar, soltar várias vezes e sem deixar mancha em nada, né? Então aí veio a ideia do post-it. Terceiro, dar a resposta certa. Nós fomos condicionados, né, pela sociedade, na escola, na família, no trabalho, a dar a resposta certa. Somos questionados sobre qualquer assunto, né? Então a gente sempre procura, né, a resposta correta. Na criatividade, tire a resposta óbvia. Tente dar respostas de uma outra forma. Assim você vai trabalhar o seu lado criativo. Quarto, isso não tem lógica. Por que as pessoas pensam dessa forma? Porque usa somente um lado do cérebro, né? Então procure utilizar os dois lados. Como que eu vou desenvolver isso? Trabalhando por metáforas. Use metáforas para responder um questionamento ou apresentar um trabalho. Dessa forma você vai aumentar a sua criatividade. Seja prático. No mundo corporativo principalmente, né, os gestores eles querem que nós, né, sejamos, né, práticos. Então, objetivo. A gente pode ter o tempo certo de amadurecer uma ideia. Quando você tem a ideia criativa, ela leva um certo tempo para atingir a maturidade. Então é a mesma coisa você plantar uma semente, né? Até ela se tornar uma árvore e atingir a maturidade dela para dar frutos e dar mais sementes, né? E dar a continuidade dessa ideia, leva tempo. Tá? Então nem tudo, né, é prático. Depois que você desbloqueou, né, a sua criatividade, você começou a ter várias ideias, você vai ter que desenvolver o quê? Né? As personalidades criativas. A primeira personalidade criativa é do explorador. Ele vai pesquisar tudo que já existe no mercado. Então, um exemplo, se eu quero inovar, trazer um método de ginástica novo, então, antes de eu querer chegar a implantar o meu método novo, eu tenho que saber o que já existe. Talvez eu estou querendo criar uma coisa que já tem no mercado. O papel do explorador é esse, é você levantar informações de tudo que já existe, relacionado àquilo que você quer inovar, ou o produto que você quer trazer à tona, né? Então você tem que ser um explorador, buscar realmente as informações, o máximo de informações, ok? O segundo, a segunda personalidade é o artista. Aí o artista ele está relacionado a ideias, a conjunto de ideias. Captar o máximo e tentar agrupar essas ideias de acordo com os objetivos. A terceira personalidade é o juiz. O juiz ele leva aquele lado mais lógico, mais racional. Então, após dividir, né, todas as ideias de acordo com a necessidade, de acordo com o objetivo, né, aí você pega as melhores ideias, separa e transforma aquilo realmente em um produto. A ideia de um produto, né? Aí você já começa a debater e começa a criar as formas. Após você criar a forma, né, você passa para o outro nível, né, da personalidade, que é o guerreiro. A personalidade do guerreiro é você defender essa ideia. Então é você colocar esse produto para que todos comecem a conhecer, né, e justificar para o cliente, né, o que é esse produto. Defender essa ideia realmente para que e os benefícios, né, todos os benefícios relacionados a essa ideia nova, né? Então automaticamente você já tem um produto inovado no mercado. Tá? Uma outra coisa interessante, né, do marketing que a gente usa muito no mercado é a segmentação. Então quando você aplica, né, a segmentação de mercado, fica muito mais fácil de você
alcançar o seu público. Você vai inovar de acordo com o objetivo. Então, o que é uma segmentação? É você dividir, né, um grande mercado em mercados específicos. Um exemplo disso, que nem é muito utilizado nas academias, academias só para mulheres, né, academias para pessoas de meia idade, modalidades somente para criança, né, então tudo isso, né, fez com que as academias começassem a oferecer um serviço totalmente diferenciado das outras, através da segmentação. Então, quando você aplica a segmentação, você consegue dividir o público e pensar, focalizar a ideia somente naquele público. Então, escolha o seu público de acordo com aquilo que você pode oferecer. Eu gosto de fazer uma comparação de uma academia e os profissionais que atuam na academia, né? Então, a academia eu enxergo como uma caixa de ferramenta, né? E a pessoa que vai manusear essa ferramenta, né, são os profissionais. Então não adianta eu ter uma caixa de ferramenta com ferramentas tecnológicas, isso, aquilo, sendo que a pessoa que vai manusear não conhece, né? Então é perder tempo. Agora, conheço profissionais com habilidades incríveis, eles conseguem fazer coisas com ferramentas simples. Quando você consegue combinar uma ferramenta ou outra, né, com um bom profissional, automaticamente você vai ter um resultado. O que eu quero dizer com isso? Então, toda vez que você inovar, colocar um produto no mercado, você tem que treinar, né, dar treinamento, né, capacitar as pessoas para utilizar essa nova ferramenta. Então não adianta só eu ter uma ideia iluminada, né, e achar que eu vou mudar o mundo, e sendo que eu não vou capacitar ninguém para fazer isso. Então, quando se fala de inovação, é você conseguir unificar, tá, a boa ideia, ou seja, ferramentas boas, né, com o profissional habilidoso. Agora eu pergunto para vocês, né, o que vocês estão fazendo para inovar? A fachada da sua academia é uma fachada inovadora? A recepção, né, a recepção, ela é aquela recepção que ela chama o público ou ela barra o público, né? Então tem muitas academias que você entra, você é barrado, né? Então você não tem acesso a ela. Então as pessoas se sentem desconfortáveis com isso, né? E existem academias que tem um espaço de convivência, né? É uma coisa que convida, né, as pessoas a se sentirem bem estar ali. Os eventos, com que frequência vocês organizam os eventos da academia, né? Não importa que tipo de evento, né? Então, vocês realmente estão organizando os eventos, as festas, aproveitando as datas, aniversários de cliente, fazendo promoções no sentido de motivar os clientes. Então, tudo isso é uma mente inovadora. As metodologias que você usa de ginástica, é aquela ainda engessada, quadrada, ou ela já é moderna, né? Trazendo novidades, oferecendo uma experiência diferenciada para o seu cliente? A avaliação física da sua academia, né? Qual é o objetivo dela, né? Então você está oferecendo um serviço a mais ou um serviço para agregar no conteúdo que você está passando para eles, né? Então, para esse acompanhamento. Então, tente enxergar o que você está fazendo com todo esse processo de vivência que você está tendo com o seu cliente. As academias específicas, né, 40 a mais, né, não estou fazendo propaganda aqui não, né, para ninguém, apenas eu estou citando um processo de inovação. Então a rede de academias 40 a mais, a ideia é maravilhosa, trabalhar com pessoas acima de 40 anos que já são resolvidas, né, pessoas que não querem perder tempo, mas treinamento kids, né, então o trabalho que a gente faz com crianças, né, então você tem uma academia desenvolvida para trabalhar com as crianças, com as suas crianças. Então saber se você não é somente colocar o kids na frente, é oferecer algo diferenciado para essas crianças, né? Você tem uma modalidade específica para a criança, ou você tem aquele espaço
aquele cantinho da criança, onde os pais largam as crianças lá enquanto vão treinar. Então, preste atenção, cara. As crianças que estão ali, elas merecem uma atividade específica para elas. Então, observe esse mercado. Então, desenvolva uma modalidade para suas crianças. Então, a inovação, ela não está somente interno na academia ou profissional. Você pode inovar em todos os ambientes e cada vez mais você conseguir trazer, melhorar essa convivência com o seu cliente e oferecer algo a mais para eles. E eu quero, como recado final, contar uma história para vocês. História antiga, mas sempre vale ser lembrada. Então, tinha duas mosquinhas, Então essas duas moscas caíram no leite. E uma ficou lá lamentando, Nossa, vou morrer aqui, eu vou morrer afogado e tal. E o que eu faço, E a outra falou assim, vamos bater as pernas, para a gente conseguir sair. E o outro falou, não, a gente não vai conseguir sair daqui. E a outra ficou lá batendo a perninha, até que o leite virou manteiga. A mosquinha voou, foi embora. E depois, passado um tempo, essa mosquinha que voou, toda feliz da vida, encontrou uma outra mosquinha. Aí as duas caíram num copo de refrigerante. Aí aquela mosquinha que sobreviveu, ela falou assim, não, agora eu sei como é que faz para sair daqui. A outra falou assim, vamos subir pelo canudinho. Ela falou, não, é simples, é só bater as perninhas. É só bater as perninhas. A outra foi, subiu no canudinho e foi embora. E ela ficou lá batendo as perninhas e morreu afogada. O que eu quero dizer com isso? Tire o conceito, o conceito de ficar fazendo tudo igual. Para cada ambiente existe um método. Para cada coisa existe uma inovação. Desejo para vocês muita inovação. Muito obrigado. Grande abraço, eu sou o Rubens e espero nos ver em breve.